Vamos abrir a palavra de Deus. Obrigado. Abrir a palavra de Deus em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler este capítulo do Evangelho a partir do verso 11. Lucas 15, é o terceiro Evangelho. Nós vamos ler o capítulo 15 deste Evangelho a partir do verso 11. Amém? Quem encontrou aí, diga um amém bem forte. Que bom, que bom. Diz assim a palavra do nosso Deus. Continuou a proposta que ele faz no capítulo 15, que é contar as parábolas, histórias extraídas da vida, para que através delas, estes ensinamentos preciosos fossem interiorizados no coração daqueles que ouviam. Então ele continua, ele já tinha contado duas parábolas interessantes, a da ovelha perdida e da dracma perdida. E agora ele propõe uma terceira parábola tão importante quanto as anteriores, a do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Perceba essa distância que ele assumiu, né? Uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, estamos diante da tua palavra que foi lida, ela será exposta nesse momento. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Direciona os nossos corações. É o que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Conduza os nossos olhos, ouvidos, a nossa alma para o entendimento da tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz: Amém. Se você for nos primeiros versos do capítulo 15, os
os primeiros 2 versos, nós temos o contexto desta parábola. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus estas parábolas. Queridos irmãos, nós temos conversado sobre ser uma igreja santa no mês de janeiro. Eu concordo com Ryle quando ele diz que, para nós entendermos sobre as doutrinas da justificação, da santificação, da glorificação, nós precisamos compreender bem a natureza do pecado. Sem compreender a gravidade da nossa queda, nós nunca olharemos com olhos límpidos, claros, para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E pior de tudo, as nossas escatologias, as nossas compreensões sobre o rumo da terra, o rumo de todos nós, serão sempre compreensões politizadas, materiais. E infelizmente sucumbiremos em falsas ideologias que prometem os céus na terra. Aliás, um dia, novos céus e nova terra se fundirão e viveremos uma realidade perfeita, sem caos, sem lágrimas, sem distorções, mas porque esta realidade será elevada pelo próprio Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas nós precisamos ter uma visão bíblica e clara a respeito da nossa própria queda. Da nossa própria queda. Uma definição que nós poderíamos dar é esta definição. O que é o pecado? É a falha, é a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidas pela natureza de Adão em nós. Irmãos, quando nós olhamos para Gênesis 3, nós observamos uma queda que foi a queda de todos nós. O que aconteceu em Gênesis 3, aconteceu nas nossas próprias vidas. Adão e Eva, em Gênesis 3, disseram para si mesmos, diante da serpente enganadora: nós podemos discernir entre o bem e o mal de forma autônoma. Não precisamos de uma instância superior. Para que Deus na viração do dia? Para que os prazeres dessa relação íntima com Deus? Por quê? Porque precisamos ser regidos pelas orientações, pelos mandamentos, pelo ordenamento de Deus. Irmãos, Gênesis 3 é uma narrativa espetacular sobre as nossas próprias realidades. Todos nós caímos em Adão e repetiríamos a mesma história da queda de Adão. Eles viraram as costas para Deus. Eles disseram assim: não, somos suficientes. Nós temos as potencialidades necessárias para discernir entre o bem e o mal. Para que um pai? Por que eu preciso de um pai? Por que eu preciso de um ser superior, que nesta intimidade, na viração do dia, me oriente os caminhos? Não, eu sou suficiente. E aí eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se não fosse os atos misericordiosos de Deus em Gênesis 3, eu fiz uma exposição de Gênesis 3 recentemente. Se não fosse o sacrifício primeiro no Éden para vestir a nudez daqueles que pecaram, se não fosse os querubins colocados para guardar o Éden, aqueles homens, aliás, homem e mulher, Adão e Eva, Adão, a humanidade, se eternizaria em pecado, nessa distorção tão profunda, nesse fosso, nesse abismo que eles assumiram em suas próprias vidas.
Irmãos, pecado significa a transgressão da lei, como diz 1 João capítulo 3, verso 4. A transgressão do ordenamento de Deus. Ele foi claro: comam de tudo, usufruam de tudo, de todas as belezas, de todas as riquezas do jardim, mas não comam desta árvore, porque quando vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. A serpente astuta, compreendendo obviamente a misericórdia de Deus, a graciosidade de Deus, disse: não, vocês não morrerão, vocês só assumirão uma postura autônoma e de liberdade. Aliás, esta tem sido a nossa biografia. Você já parou para perceber que os nossos erros são consequências dos distanciamentos que nós assumimos da relação com Deus? Irmãos, o que nós observamos em Lucas capítulo 15, na proposta dessa parábola, se repete em todas as nossas biografias, todas essas que estão aqui, e para além deste lugar aqui. Nós somos como este filho pródigo. Se nós fôssemos conceituar o pecado, nós diríamos que o pecado é esta enfermidade grave que nos assume em Adão e que nos faz inclinar para essa distância longínqua da intimidade com Deus. Este filho pródigo, ele disse ao seu pai: eu quero os meus haveres, eu quero distância. E diz o verso 13: ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A definição do pecado é esta distância que assumimos em nossas próprias vidas, desta relação íntima com o Pai. Quantas tragédias são provocadas nas nossas próprias vidas, quando decidimos, em nosso mau uso do livre-arbítrio, vivermos de maneira independente, autônoma. Que erro absurdo, que abismo absurdo que assumimos com essa decisão. Querido, as delícias do Éden se referem a esse prazer íntimo na relação com o Pai. Isso alcançou o seu clímax, por exemplo, na modernidade, quando um filósofo alemão disse: Deus morreu. Deus morreu. Por quê? Porque o vocábulo Deus é insuportável para aqueles que querem viver suas liberdades em terras longínquas. Irmãos, até quando as nossas vidas serão marcadas por este distanciamento, por estas terras longínquas que nos afastam dessa intimidade com Deus? Pecado significa distanciamento, pecado significa essa bruta e burra autonomia. Fomos feitos para Ele, irmãos, a imagem dEle, a semelhança dEle. Nós fomos feitos para Ele. Por isso, em Cristo Jesus, um dia seremos um com Ele. E esta unidade com Ele, que se eterniza, que começa a se eternizar em Cristo Jesus, passando pela nossa justificação, até a glorificação. Queridos, quando nos tornarmos um com Ele, experimentaremos novamente estas maravilhas perdidas, por causa deste distanciamento absurdo que assumimos da presença de Deus. Já que nós precisamos entender bem sobre essa doutrina do pecado, para que os nossos olhos se abram, inclusive, para a compreensão da morte sacrificial de Cristo, substitutiva de Cristo, para a clareza de tudo isso. Uma outra coisa importante é entender qual é a fonte, qual é a origem deste pecado.
Qual é a fonte deste pecado em nós? Qual é a origem deste pecado em nós? Irmãos, uma das inclinações mais claras do ser humano é a sua vontade de culpabilizar outros. Você percebe isso na vida conjugal, nas amizades, nas sociedades. Nós temos uma tendência perniciosa, venal, de sempre culpar os outros. Mas nós precisamos entender qual é a natureza, qual é a fonte, aliás, qual é a origem, qual é a fonte do nosso pecado. Lá em Lucas capítulo 15, o moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E aí a gente vê, nós veremos nas páginas posteriores, o quanto esse pecado nos torna miseráveis. Mas no retorno, o que o filho diz lá no verso 21? Ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, Dostoiévski tem um conto fantástico, que se intitula O Sonho de um Homem Ridículo. Olha que interessante esse conto fantástico de Dostoiévski. Ele fala a respeito de um homem que perdeu o sentido da sua vida, e para ele nada fazia sentido. E ele planejava fervorosamente o seu próprio suicídio. E no dia do seu suicídio, ele se encontra com uma jovem, com uma menina, que estava desesperada, mas para ele pouco importava o desespero daquela menina. Não fazia sentido ajudá-la, não fazia sentido não ajudá-la. A vida tornou-se tão sem sentido, que até o desespero de uma jovem não criou nele nenhum tipo de sentido para a vida. Ele volta para casa, ele aponta uma arma para a sua têmpora e ele adormece. Nesse sonho, ele se mata, e um ser fantástico o transporta para um paraíso não tocado pelo pecado original. Olha que interessante. Ele chega neste sonho num paraíso perfeito, tudo era perfeito, as relações eram perfeitas, todos sorriam, tudo era pleno, as pessoas se alegravam umas com as outras, não havia ciúme, não havia inveja, um mundo não tocado pelo pecado original. Dostoiévski descreve o rosto destas pessoas como o rosto das crianças. Só que o homem ridículo começa a conversar com um, conversar com outro, começa a se relacionar com um, começa a se relacionar com outro, e aí ele percebe que ele mesmo tornou-se neste paraíso perfeito a própria serpente. Ele começou a introjetar através das relações a inveja, o ciúme. Olha que interessante, veja a verdade desse romancista russo, uma das verdades mais superiores, eu diria, para a nossa própria vida. Eu diria que talvez este conto fantástico poderia trazer a todos nós uma percepção madura de quem nós somos, porque a fonte do pecado está dentro de nós. Não podemos continuar este fascínio, este escape que temos desde Gênesis 3. Adão disse que é Eva, Eva disse que é... Não podemos continuar. Nós precisamos enxergar dentro de nós a fonte do pecado.
Qual é a origem do pecado? A origem do pecado somos nós. É a nossa interioridade, do coração procedem os maus desígnios. Jesus disse isso. Não são as coisas que nós comemos. A religião é tão superficial que ela tende a colocar sobre alimentos, sobre gestos exteriores, a culpa de quem nós somos. Mas a culpa de quem somos está dentro de nós mesmos. Você já viu ideólogos quando dizem, não, são os opressores? Eles se esqueceram apenas de que eles próprios podem se converter em opressores. Sociedades às vezes que crescem ou se desenvolvem a partir destas lógicas ideológicas, elas tendem a se tornar mais narcisistas, tirânicas, opressoras do que suas versões anteriores. Porque, irmãos, quem são os opressores? Somos nós. Todos nós temos uma capacidade intrínseca de nos tornarmos bichos. E essa é a grande verdade. Por isso temos que ter um cuidado muito grande com os vícios, quaisquer que sejam os vícios, porque são eles que nos mostram as piores versões que podemos assumir nos nossos trajetos biográficos, porque está aqui dentro, irmãos. A gente diz assim, mais Hitler, mais Mussolini, mais Stalin. Ora, todos nós temos uma capacidade de nos tornarmos essas piores versões que a humanidade já nos apresentou. Ou você nunca sentiu ódio ao ponto de dizer assim, que esse carro atravesse as entranhas dessa pessoa? Às vezes, alguns ódios nos mostram, através dos seus espelhos, o quão cruéis nós somos. Irmãos, nós temos que entender que é dentro da nossa alma que inclusive começa todo o trabalho da salvação, impetrada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele quer mudar a nossa alma, Ele quer arrancar de nós um coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. Irmãos, somos todos miseráveis, e a fonte das nossas misérias somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O filho pródigo disse assim, pai, eu pequei. Esta é a fala de todos aqueles que se reaproximam de Deus. Esta é a fala de todos aqueles que se reaproximam da luz. Eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Ah, quem dera se os maridos percebessem assim. Quem dera se as esposas percebessem assim. Os filhos percebessem assim, os pais percebessem assim. Já viu pai que a culpa é de todo mundo, da escola, dos meninos que estão lá na sala, todo mundo. Meu filho está batendo em todo mundo porque a culpa é da escola, porque a culpa é dos outros meninos, e ele nunca consegue enxergar o que eu estou fazendo aqui dentro de casa que tem gerado esse comportamento no meu filho. Ele nunca faz essa pergunta, ele tenta se esquivar sempre, porque para ele a fonte do seu desespero são sempre os outros. Se meu filho está agressivo, a culpa é da escola que não colocou limites. A culpa são dos professores, da igreja, da escola bíblica da igreja, do Kids, da Tatiana. A culpa é de todo mundo, nunca dos pais. Está na hora dos pais olharem para si mesmos, para perceberem quais são as mudanças que eles precisam conjugar nesta parceria pai e mãe, para que os seus filhos recebam os limites necessários. Você viu o caso do avião? Vocês viram o caso do avião, um caso recente, que se tornou virou
publicidade da nossa época. Uma criança que simplesmente quis sentar na janela, não pagou pela janela, mas queria. E aí começou uma briga dentro do avião, porque a mãe não soube dizer não para os filhos. Eu ouvi uma psicóloga uma vez dizendo assim: os pais precisam frustrar os filhos. Se os pais não dão os nãos necessários, a vida vai dar, mas vai dar mesmo. Só esperem para essa frustração não preparada pelos pais. Se os pais não frustram os filhos, eles vão ter frustrações mais calamitosas e talvez não suportarão os nãos de uma empresa, os nãos de uma escola, os nãos de uma instituição. Irmãos, uma outra coisa que nós precisamos entender é a extensão e a generalidade desta enfermidade. Olha que interessante. Aquele filho pródigo, ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, diz o verso 13. Dissolutamente. Verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui a gente consegue entender a extensão desta enfermidade. A distância que esse filho pródigo assumiu foi uma distância tão longínqua que ele conseguiu observar com seus próprios olhos a crueldade da própria vida. Imagine para um judeu experimentar a comida dos porcos, um animal impuro. Irmãos, ele chegou na instância mais inferior que a sua alma poderia assumir. Uma desgraça, uma crueldade. E esta generalidade se mostra e se apresenta naqueles que não tinham nada, absolutamente nada. Ou seja, o pecado atinge não só o filho pródigo, atinge a todos nós. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Não podemos escapar daquilo que é autoevidente. Eu fui em um enterro hoje, eu estava conversando com César justamente sobre isso. Queridos irmãos, para qualquer sociedade que olharmos, quaisquer que sejam os tempos, se nós olharmos para as tribos mais remotas, mais longínquas da sociedade moderna, lá observaremos as máculas do pecado. É impossível driblar esta verdade insuportável. Onde tem gente, temos as piores versões da humanidade. Por exemplo, a minha filha, em certas tribos, seria enterrada viva. Veja como a crueldade do ser humano, como nós somos capazes de chegar nas piores versões de quem somos. Para onde nós olharmos, veremos guerras, veremos estupros, veremos mortes, assassínios, adultérios, pandemias, fome, desigualdade, doenças, suicídios. Irmãos, não há ser humano que não foi alvejado por esta enfermidade.
por este vírus que começou em Adão e atingiu a todos nós, a generalidade, a extensão do pecado, é claro para quem tem olhos para enxergar. E isso também tem a ver com os nossos próprios corpos, organismos. Não há nada em nós que não foi atingido pelo pecado. As consequências cognitivas do pecado, emocionais, corporais, físicas, tudo em nós, irmãos. Somos capazes de construir economias que subjugam, somos capazes de construir escravidões, somos capazes de construir genocídios, somos capazes de construir guerras, somos capazes, irmãos, somos capazes. Entender o pecado significa entender a obra da cruz, significa entender quem Jesus arrancou do império das trevas. Nós somos estes filhos que assumem distâncias longínquas e alcançam suas piores versões, e alcançam também as piores versões dos outros. Ele não tinha nada. Ele queria se fartar das alfarrobas, mas ele não tinha nada, ninguém dava nada a ele. Ele conseguiu ver com seus próprios olhos como nós somos cruéis. Quarto e último, é preciso entender a vileza, a hediondez do pecado, a crueldade do pecado. Lá no verso 25, não lemos estes versos, mas é interessante lê-los. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão. O criado disse isso: o teu irmão veio, ele voltou. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você consegue entender a vileza do pecado, a hediondez, a crueldade do pecado? Irmãos, isso a gente observa na própria religião. Primeiro, a condição descrita do ser humano caído: ele estava morto, ele estava perdido. Esta era a situação de todos nós. Mas irmãos, nós somos capazes de forjar versões piores que de Hitler, piores que de Mao Tse Tung, e estas versões normalmente estão dentro da religião. O quanto a religião nos torna mais insuportáveis ainda. E é um negócio interessante isso. Na carta aos Romanos, Calbart mostra que a religião é aquele degrau máximo que a gente consegue alcançar para dizer: estamos diante de um abismo. Preste atenção, o nosso esforço moral, ético, nos faz subir degraus. Caramba, como eu sou uma pessoa boa. Esforço moral, esforço ético. Para Calbart, a religião é o último degrau. É o último degrau que nos coloca diante de um abismo intransponível.
Irmãos, que capacidade a religião tem de nos fazer piores. E isso é muito ruim. Por isso nós precisamos saltar para os braços de Jesus. Porque só saltando para os braços de Jesus, a gente vai conseguir ter forças para aconselhar os filhos pródigos. Quantas vezes nos tornamos esta pior versão do texto? O filho mais velho. O filho mais velho é pior do que aqueles que estavam lá em terras longínquas, não dando ao filho pródigo alfarrobas. Porque o filho pródigo, no contexto histórico-teológico do texto, é justamente aqueles escribas e fariseus que murmuravam no verso 2, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A gente não suporta ver Jesus com uma prostituta. A gente não suporta ver Jesus com os pecadores contemporâneos. A gente não suporta ver Jesus abraçando os publicanos. A gente não suporta, porque para a gente Jesus é só para os moralmente corretos. Jesus é para aqueles que ficaram em casa e tiveram que suportar com ódio obedecer todas as ordens de Deus. Porque quantas vezes arrastamos os nossos corpos dentro da religião? A gente não suporta estar aqui, mas a gente está aqui porque a gente está fugindo do inferno. Se os teólogos dissessem, chegamos a uma conclusão, inferno não existe, provavelmente as igrejas esvaziariam. Porque quantas vezes cultivamos religiões que fogem do inferno? Não, cristianismos que nos fazem ter prazer na relação com Deus. A religião nos torna insuportáveis, irmãos, porque a religião nos faz enxergar o pecado dos outros, mas não consegue nos fazer enxergar as nossas próprias fealdades, as nossas próprias distorções. Uma vez um pastor disse para mim assim, olhando nos meus olhos: o diabo atingiu meu filho porque não conseguiu me atingir. E eu quase disse para ele: ele já te atingiu, pastor. Ele já te atingiu. Ele já te atingiu com a religião que te fez afirmar isso, que o diabo nunca me atingiu. Quantas vezes a religião nos coloca crenças absurdas, mentirosas, de que nós somos santos, puros, consagrados. Irmãos, quanto mais próximos da luz, mais enxergamos o quão miseráveis e pecadores nós somos. Por isso, uma percepção boa sobre quem somos nos ajuda a entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos, a religião é esse degrau último que nos faz reconhecer em nós mesmos as piores versões de quem somos. Este filho mais velho é o último degrau. Não tem como nos tornarmos piores. A religião provoca em nós a nossa pior versão, a nossa insuportável versão do ponto de vista do Evangelho de Jesus. É quando a gente começa a ficar incomodado, que o Evangelho alcança tanta gente, alcança os improváveis, traz de volta os improváveis. Por quê? Porque nos trouxe de volta. Cristo te alcançou, e olha quem você era, enquanto você não entender que você se tornou um religioso fanático, que olha as pessoas de cima para baixo, você não vai experimentar a glória santificadora de Deus. Porque quando a gente está perto de Jesus,
pertinho de Jesus, pertinho de sua pureza, pertinho de sua glória, pertinho de sua luz, a gente percebe o quão miseráveis nós somos. Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Eu não merecia ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus. Irmãos, não deixe a religião roubar o seu amor pelos pecadores. Não deixe a religião roubar o seu amor pelo seu filho que se perdeu. Mas pastor, ele está lá contaminado nas drogas, ele está lá derrubado em seus vícios. Pois é, o Evangelho vai te fazer amá-lo ainda mais, vai te fazer abraçá-lo ainda mais, vai te dar forças para abraçar as coisas mais impossíveis, porque só o Evangelho pode fazer isso. Enquanto a religião movimentar a sua alma, você vai ser sempre o irmão mais velho, que chama o irmão de filho. Esse teu filho, você viu a palavra do filho mais velho? Esse teu filho. O servo disse para ele: ó, o seu irmão chegou. O pai disse: seu irmão está de volta. Esse teu filho. Só os religiosos frios conseguem enxergar nessas piores versões. Nas redes sociais eu vejo gente brigando, dizendo: não, só os que confessam como eu confesso são filhos de Deus. Irmãos, quantas versões nós temos destes filhos mais velhos que ficaram em casa, que não conseguem se alegrar com a chegada dos filhos pródigos, que gastaram tudo. Os céus estão em festa pela ovelha encontrada, os céus estão em festa com a dracma encontrada, os céus estão em festa porque o filho voltou, mas os religiosos estão sempre insatisfeitos com a conversão dos pecadores. Não existe uma pior versão da gente do que a versão religiosa. Que Deus nos liberte da versão religiosa e nos dê a prática daquele filho que disse: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, como é bom estar diante de ti, como é bom estar diante da tua glória, como é bom enxergar que o Senhor nos arrancou das trevas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos arrancou de lá e nos trouxe para um reino de amor. Nos ajude, Deus, a enxergar o outro, os nossos próximos, como Jesus enxergava. Senhor, nos torne empregadores da tua graça, das tuas misericórdias. Nos faça compreender quem nós somos, e entendendo quem somos, entender quem o Senhor é, e a obra tão extraordinária da cruz, que está nos santificando todos os dias. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre nós, sobre esta igreja e toda a tua igreja espalhada pela face da terra, no nome de Jesus. Amém.